Sendo todos cumprimentados mais uma vez e desta vez viemos para falar acerca da norma 23, que são efeitos de alteração em taxas de câmbio. Uma vez que este assunto é longo, eu selecionei aqui alguns pontos importantes, ou seja, que eu achei importantes para a nossa melhor compreensão deste assunto. Quais são os pontos que eu trago para nós? Eu trago aqui pontos como o objetivo, o âmbito, moeda funcional, e de falar da moeda de apresentação, do item monetário e de falar do investimento líquido em unidade operacional do estrangeiro, é de falar da abordagem exigida e de falar do relato de transações em moeda estrangeira, é de falar da data do balanço, irei falar de diferenças de câmbio, irei falar de alterações na moeda funcional, irei falar do uso na moeda na apresentação diferente, irei falar da alienação de unidade operacional do estrangeiro, e irei falar dos efeitos fiscais. E por fim, irei falar das divulgações. Por começar, iremos ver o objetivo. Qual seria o objetivo da nossa norma? A nossa norma tem como objetivo uma entidade pode exceder atividades no estrangeiro sob duas formas. Pode ter transações em moedas estrangeiras ou pode ter unidades operacionais no estrangeiro. Adicionalmente, uma entidade pode apresentar suas demonstrações financeiras numa moeda estrangeira. Qual é o objetivo desta norma exatamente? O objetivo desta norma é de estabelecer regras para a inclusão de transações em moedas estrangeiras e unidades operacionais no estrangeiro. Nas demonstrações financeiras de uma entidade e para a transposição de demonstrações financeiras numa moeda de apresentação. As principais questões subjacentes prendem-se com o seguinte, que a taxa ou taxas de câmbio usar e como relatar os efeitos nas alterações nas taxas de câmbio nas demonstrações. O âmbito esta norma deve ser aplicada na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras, na transposição dos resultados e da posição financeira de unidades operacionais no estrangeiro que são incluídas nas demonstrações financeiras da entidade por via de consolidação integral, da consolidação proporcional ou do método de equivalência patrimonial. E na transposição dos resultados e da posição financeira de uma entidade para a moeda de apresentação. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras de derivadas que caiam no âmbito de instrumentos financeiros. Na contabilização de instrumentos de cobertura de itens em moedas estrangeiras, incluindo a cobertura de um investimento líquido numa unidade operacional no estrangeiro, a qual se aplica também a norma 25, instrumentos financeiros. Na apresentação numa demonstração de fluxo de caixa, dos fluxos resultantes de transação numa moeda estrangeira e na transposição de fluxo de caixa de uma unidade operacional no estrangeiro. Iremos ver o que foi visto na norma 2, demonstrações de fluxos de caixa. Para efeito desta norma, moeda funciona é uma moeda de
ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Moeda estrangeira é uma moeda que não é a moeda funcional da entidade. Moeda de apresentação é a moeda na qual as demonstrações financeiras são apresentadas. Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal da entidade, determinação com base em fatores: moeda dos preços de venda, custos, financiamento, recebimentos, grau de autonomia das unidades operacionais do estrangeiro. Desenvolvimento de alguns conceitos. Moeda funcional, como já falamos, temos a moeda de apresentação. Moeda de apresentação em que são apresentadas as demonstrações financeiras pode ser diferente da moeda funcional. Agora é de falar do resumo da abordagem exigida por esta norma. Ao preparar demonstrações financeiras, cada entidade, quer seja uma entidade autônoma, uma com unidades operacionais no estrangeiro, como uma empresa-mãe, ou uma unidade operacional no estrangeiro, como uma subsidiária ou uma sucursal, determina sua moeda funcional em conformidade com, ou seja, a entidade transpõe itens em moeda estrangeira na sua moeda funcional e relata os efeitos dessas transposições em conformidades, conforme falamos. Agora iremos falar do investimento líquido em unidade operacional no estrangeiro. Montantes sem liquidação prevista que fazem parte em substância do investimento da entidade na unidade estrangeira. Agora vou falar do relato de transações em moeda estrangeira na moeda funcional. Reconhecimento no momento inicial. Uma transação em moeda estrangeira é uma transação que é denominada ou exige liquidação numa moeda estrangeira, incluindo transações que resultem quando uma entidade compra ou vende bens ou serviços cujo preço seja denominado numa moeda estrangeira. Pede emprestado ou empresta fundos quando as quantias a pagar ou a receber são denominadas numa moeda estrangeira, ou compra ou vende ativos, ou assume ou liquida passivos denominados numa moeda estrangeira. Uma transação em moeda estrangeira deve ser registrada no momento do reconhecimento, no momento inicial, na moeda funcional, aplicando a quantia em moeda estrangeira. A taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data da transação. Por razões de ordem prática, é muitas vezes usada uma taxa que se aproxima da taxa real da transação. Como, por exemplo, pode ser usada uma taxa média semanal ou mensal para todas as transações em cada moeda estrangeira que ocorre durante esse período. Porém, se as taxas de câmbio variarem significativamente, não é apropriado o uso de uma taxa média para um período. Relato à data do balanço. A data do balanço é a data de cada balanço. Os itens monetários em moeda estrangeira devem ser transpostos aplicando a taxa de câmbio da data do balanço. Os itens não monetários mensurados ao custo histórico uma moeda estrangeira devem ser transportados aplicando a taxa de câmbio da data de transação. E os itens não monetários mensurados pelo justo valor numa moeda estrangeira devem ser transportados aplicando a taxa de câmbio da data em que o justo valor foi determinado.
Agora iremos falar do reconhecimento de diferença de câmbios. As diferenças de câmbio resultantes da liquidação dos itens monetários ou da transportação de itens monetários a taxas diferentes daquelas a que foram transportadas no reconhecimento ou no momento inicial ou em demonstrações financeiras anteriores devem ser reconhecidas nos resultados do período em que ocorre, exceto nas circunstâncias descritas, ou seja, nas circunstâncias que eu falei anteriormente. Alterações na moeda funcional. Quando ocorre uma alteração na moeda funcional de uma entidade, a entidade deve aplicar os procedimentos de transformação aplicáveis à nova moeda funcional prospectivamente. Isso quer dizer que uma entidade transpõe todos os itens para a nova moeda funcional, usando a taxa de câmbio à data da alteração. No que se refere a itens não monetários, a resultados quantias transportadas e transpostas são tratadas como o seu custo histórico. As diferenças de câmbio resultantes na transposição de uma entidade operacional de estrangeiros anteriormente reconhecidas no capital próprio, de acordo com aquilo que eu já havia dito, só são reconhecidas nos resultados após a alienação dessa unidade operacional. Agora irei falar da alienação integral ou parcial de uma unidade operacional no estrangeiro. Na alienação de uma unidade operacional no estrangeiro, a quantia acumulada das diferenças de câmbio incluídas no capital próprio relativa a essa unidade operacional no estrangeiro deve ser reclassificada para resultados quando o ganho ou a perda resultante da alienação for reconhecido. Para além da alienação integral de um interesse numa entidade operacional no estrangeiro, as seguintes situações são contabilizadas como alienações, mesmo que a entidade mantenha um interesse residual numa subsidiária associada ou entidade conjuntamente controlada. Perda de controle de uma subsidiária que inclui uma entidade operacional no estrangeiro, perda de influência significativa sobre uma associada que inclui uma unidade operacional no estrangeiro e perda de controle conjunto sobre uma entidade conjuntamente controlada que inclui uma unidade operacional no estrangeiro. Agora irei falar dos efeitos fiscais das diferenças de câmbio. Os ganhos e perdas de transações em moeda estrangeiras e as diferenças de câmbio resultantes da transposição dos resultados e da posição financeira de uma entidade inclui uma unidade operacional no estrangeiro para outra moeda podem ser efeitos fiscais. Sim, porque é na norma 12, o imposto sobre os rendimentos correntes de diferimentos aplica-se a estes efeitos fiscais. Para fechar a nossa parte teórica com chave de ouro, irei falar das divulgações. Uma entidade deve divulgar a quantia das diferenças de câmbio reconhecida nos resultados, exceto as que resultem de instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados de acordo com a norma 25, que fala sobre os instrumentos financeiros e as diferenças de câmbio líquidas reconhecidas numa componente separada do capital próprio e uma reconciliação na quantia de tais diferenças de câmbio
no início e no fim do período contabilístico. Quando a moeda de apresentação é diferente da moeda funcional, esse fato deve ser divulgado em conjunto com a divulgação da moeda funcional. E a razão para o uso de uma moeda de apresentação diferente é quando há uma alteração na moeda funcional, tanto na entidade que relata como uma entidade operacional do estrangeiro significativo. Esse fato é a razão para a alteração na moeda funcional devem ser divulgados. E por fim, divulgar a moeda funcional da entidade e o método de transposição usado para determinar a informação suplementar. Essa é a nossa parte, ou seja, é o nosso final da parte teórica da norma 23. Agora passemos para a parte prática. Caso prático. Primeiro exercício. Em março de ano, uma empresa moçambicana adquiriu um equipamento Fabril por $1.980 norte-americanos. Nessa data, a taxa de câmbio era de um metical igual a $1,65. A dívida foi liquidada 90 dias após a data da compra. O equipamento foi contabilizado por 1.200.000 meticais, que é $1.980.000 dividido por 1,68 meticais, que é um metical válido a $1,65. Na data do pagamento, a taxa de câmbio é de um metical que vai dar $1,75. Como devemos contabilizar, ou seja, como deve ser contabilizada a diferença de câmbio? Para contabilizar a diferença de câmbio é simples. Primeiro temos que fazer, pela compra iremos debitar na conta 33322 equipamento básico, o valor de 1.200.000 meticais, que é o valor do equipamento que foi contabilizado, e iremos creditar o mesmo valor, que é 1.200.000 meticais, na conta 4611 fornecimentos de investimento de capital, conta corrente. Iremos fazer, continuando com os lançamentos, e agora lançamento já pelo pagamento. O valor de pagamento é de 1.131.429 meticais. A diferença face ao valor registrado na conta fornecedores de investimento, o montante de 68.751 meticais, que surgiu da subtração entre o valor o valor do equipamento que foi contabilizado, que é de 1.200.000 meticais, e retiramos 1.131.429 meticais, que é o valor que foi pago, ou seja, o valor do pagamento. Deve ser assim contabilizado. Os lançamentos devem ser da seguinte forma: iremos debitar na conta 4611 fornecedores de investimento de capital, conta corrente 1.200.000 meticais. Iremos creditar na conta 1.21 depósitos à ordem, o valor de 1.131.429 meticais, e iremos creditar na conta 7841 diferenças de câmbio favoráveis realizáveis, o valor de 68.751 meticais. E daí conseguimos ver que o número de crédito é igual ao número de débito. Se vamos somar o valor da conta 121 depósito à ordem, somarmos com a conta 7841 diferenças de câmbio favoráveis realizáveis de 68.751 meticais, vai dar 1.200.000 meticais, e que será o mesmo valor com a da conta 4611 fornecedores de investimento de capital. Agora passemos para o
Segundo exercício. Uma empresa moçambicana possui um edifício nos Estados Unidos da América que foi adquirido por US$ 1.800.000 norte-americanos. Na data da aquisição, a taxa de câmbio era de um metical, que era igual a $1,6. Na data do balanço, o valor recuperável do edifício foi revisto para $1.620.000 norte-americanos, sendo a taxa de câmbio de um metical já equivale a 1,8 meticais, que subiu 2 centavos. Ignorando o efeito das amortizações do período, indique o valor que deverá ser registrado como imparidade do período. Como é que resolveremos esse problema? Primeiramente, temos a perda por imparidade deverá ser assim calculada. Primeiro, iremos levar o valor de 900.000 meticais, que é o valor contabilístico na data do balanço, que é o valor de $1.620.000, que iremos dividir por $1,8, que é a taxa de câmbio que passou a ser a taxa de câmbio, que isso aí dará o valor de 900.000 meticais. E iremos dividir pelo custo histórico, que é de 1.800 meticais, que como antigamente o metical valia a $1,6. Então teremos o valor de 225.000 meticais, que será a perda por imparidade reconhecida como gasto do período. Voltando à parte teórica, só quero deixar alguns pontos importantes. Trago aqui alguns pontos importantes, como onde é que podemos aplicar esta norma. Esta norma podemos aplicar na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras, podemos aplicar na transposição dos resultados e posição financeira de unidades operacionais estrangeiras que sejam incluídas nas demonstrações financeiras das entidades pela consolidação, pela consolidação proporcional ou pelo método da equivalência patrimonial, e na transação dos resultados e posição financeira de uma entidade para a moeda de apresentação. A nossa apresentação termina por aqui, e que esperamos no próximo vídeo que falaremos de outra norma. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários, que faremos vídeos específicos só para responder às vossas dúvidas. Deixe o seu like e subscreva no canal para receber mais conteúdos sobre contabilidade.